Bom, esse domingo nós vamos concluir o nosso tempo de fala, de mensagem, acerca dos talentos escondidos. Essa é uma série que tratou com a nossa comunidade sobre as nossas dádivas e os nossos deveres. Na primeira semana nós conversamos acerca daquilo que Deus tem nos dado como recurso. Então o que eu e você devemos fazer a título daquilo que nós recebemos? As bênçãos que Deus nos deu, elas devem ser bem administradas. Por quê? Porque nós somos uma ferramenta de uma promessa. A palavra de Deus nos diz que o justo não mendigará o pão. Por que o justo não mendiga o pão? Porque a igreja, ela tem de Deus a provisão necessária para ser uma bênção para o mundo. E o justo não mendiga o pão porque a igreja é generosa. E como irmãos e irmãs, nós precisamos reconhecer que aquilo que Deus nos deu é dele, é para ele, é para a glória dele. E nós temos que ser bons mordomos, administrar bem isso, para sermos uma bênção na vida das pessoas. Depois nós falamos, o Adriano compartilhou conosco acerca do privilégio que é servir a comunidade, servir os irmãos, servir o mundo com os nossos dons, os nossos talentos, o que Deus nos deu a título de habilidade, personalidade, capacidade. Isso serve como um apontamento para as pessoas acerca do reino de Deus. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o privilégio que nós temos de nos encontrar como igreja. O privilégio que nós temos de nos reunir como igreja. E existem algumas preocupações acerca da reunião da igreja que têm visitado o meu coração e a minha mente, especialmente nesses últimos anos. Se reunir como igreja tem sofrido uma ameaça da sua essência, porque nós passamos por um período de pandemia, onde na tentativa de servir e de manter o encontro, a igreja ela correu para o ambiente online, onde eu e você como cristãos tivemos o privilégio de, mesmo não podendo nos encontrar presencialmente, nós nos encontrávamos virtualmente. E para aquela fase, para aquele momento, isso foi uma bênção. Pessoas puderam ser visitadas pelo Espírito de Deus, estando em casa, de forma reclusa. Isso foi uma bênção. Só que um efeito pós-pandemia é que a internet nos deu essa falsa sensação de que é possível congregar, é possível substituir o nosso encontro de domingo pela possibilidade de estar conectado. Algumas pessoas pensam que é possível viver igreja dessa forma. Não, eu não vou congregar, eu não vou no domingo, porque eu tenho um outro compromisso, eu quero curtir uma praia talvez, mas não tem problema, porque a minha comunidade, ela é tão assim legal, que ela vai colocar para mim o culto na internet. E aí aquele horário que eu não consigo estar presente ali, facilmente eu vou substituir por um tempo que eu vou assistir na minha casa, eu vou colocar no Spotify dirigindo. E nós estamos pensando e concebendo que a experiência que alguém tem assistindo um culto, ela é equivalente à experiência de congregar. E isso é um equívoco, isso não é verdade. A internet, estar na internet, o acesso a uma ministração que eu e você temos no YouTube, no Spotify, irmãos, isso é um paliativo. Mas isso não substitui. Então nós temos uma ameaça. A ameaça dessa conveniência, desse conforto, da nossa conexão. A segunda ameaça, após a pandemia, e eu considero assim, eu não sei se você já viu, um vidro que tem isso filme. Quando você dá uma pancada nesse vidro, esse vidro ele é totalmente despedaçado, mas ele permanece inteiro, porque tem uma camada de sulfilme. Alguém já viu isso? Um vidro quebrado, mas que por conta do sulfilme ele fica ali. Ao meu ver, o entendimento que nós temos de congregar, por conta da pandemia, é como se fosse um vidro que recebeu esse impacto. Ele foi todo fragmentado, mas ele permaneceu ali em pé. Fragilizado, mas permaneceu em pé. Depois nós tivemos um segundo fenômeno após a pandemia, que foi a polarização política. E ao meu ver, a polarização política, ela foi o arrancar dessa película. E aquele vidro que estava todo fragmentado, agora sim ele de fato despedaçou. Ao meu ver, a nossa inabilidade de respeitar as nossas diferenças,
de nos esforçar pela unidade da igreja e não pela unanimidade, a nossa falta de tato, nossa falta de entendimento e talvez uma inércia que veio vindo até por conta da polarização, onde as nossas emoções foram provadas, onde nós ficamos mais debilitados. Ao meu ver, a igreja, infelizmente, ela decepcionou muitas pessoas. Decepcionou pela incapacidade de manter a unidade frente às nossas diferenças. Então, você imagina, é muito bom, é muito conveniente, é muito gostoso, é muito tranquilo, eu fico congregando do meu sofá na minha casa. E quando a gente tem a possibilidade de estar junto, eu não quero estar junto porque aquela pessoa que pensa diferente de mim, ela não me respeita, eu não sou aceito, nós estamos num movimento de muita unanimidade, pouca unidade, então nós viemos a sofrer também agora não só com a pandemia, mas com a polarização. E a terceira grande ameaça é que a igreja tem vivido uma experiência que o culto se torna um grande produto. Onde as pessoas, ao virem à celebração, elas querem ter uma garantia de uma boa experiência. Quem é o pregador, o que vai ser dito, o que vão me pedir, qual é o esforço que eu tenho que fazer, eu ando quantos metros para chegar até o auditório, e esse auditório, ele é quente, ele é frio, tem cadeira, como é essa cadeira, e as músicas que tocam, e o que vai estar me esperando ali, tem uma recepção, não tem uma recepção, e aí nós vamos entendendo que o culto, ele é uma experiência, é um produto. E se o produto é bom, aí eu participo. Mas se o produto não me agrada, o que eu estou fazendo aqui? Poxa, eu vim aqui para ver o irmão Emílio pregando, o irmão Adriano pregando. E eu chego aqui, aí está lá o pastor. Poxa, eu vi na internet que ele estava viajando. Por que ele voltou logo no domingo que eu estou aqui? E nós começamos então a olhar para a igreja como essa experiência. É o cidadão que chega na igreja com um cachorrinho. E irmãos, em nome de Jesus, você pode amar o seu cachorrinho como um animal. Ele não é uma pessoa. E o irmão chega com um cachorrinho e diz assim: cadê o ministério dos pets na igreja? É um absurdo. Eu trouxe o meu cachorrinho aqui, ele está ansioso para dizer um aleluia, ele quer dizer um amém, e não tem um ministério dos pets na igreja? Não, eu vou embora. Nós já recebemos alguns tipos de, algumas reclamações do tipo assim: pastor, isso é um absurdo. Meu filho vai para a Pontezinha. É um absurdo, vocês dão de lanche pipoca para o meu filho. É um absurdo, essa semana meu filho comeu bolo com peta. Pastor, isso é um absurdo. Pastor, eu pago o dízimo. Como assim? Essa confusão está nos tirando da dádiva e do dever que nós temos de nos encontrar como o corpo vivo de Cristo. Parece que vir a um ambiente como esse tornou meramente como alguém que senta num cinema, senta num teatro, senta num avião. Ele quer uma garantia de uma boa experiência. E nesse sentido, a igreja deixou de ser comunidade e está virando um negócio. Então, nós precisamos ser rememorados pela palavra de Deus, do privilégio e do dever que nós temos quando nós nos reunimos como comunidade. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, verso 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu quero convidar você a fechar o seu olho, curvar a sua cabeça, se possível, para que nós tenhamos um tempo de oração. Pai, nessa manhã, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder me encontrar com os meus irmãos na nossa grande família da fé. Muito obrigado por esse espaço, esse lugar. Muito obrigado pela chance que nós temos de nos reunir aqui. E a minha oração é que o Espírito Santo nos visite nessa manhã, nos dando o entendimento da dádiva e do dever que nós temos quando nós nos reunimos como a tua santa igreja. Eu oro por isso, em nome de Jesus. E a ponte diz: amém.
Eu tive uma experiência que dividiu a minha vida. Em 2006, eu tive a oportunidade de fazer missões na cidade de Moçambique. E para chegar em Moçambique, nós pousamos na África do Sul. E da África do Sul, nós fomos de carro para Moçambique, através da vida de um irmão chamado Reni Venter, um missionário que atendia igrejas na parte de Moçambique. E o Reni Venter tinha muitas experiências recebendo pessoas, missionários que vinham com o objetivo de ajudar a igreja africana. Muitas igrejas dessas, elas vivem num contexto muito semelhante às igrejas dos ribeirinhos ali, na região amazônica, né? Então, pessoas que não têm muito recurso, pessoas que são muito limitadas. A África, ela sofre também uma perseguição em relação ao Evangelho. Existem muitas seitas na África e algumas se comportam de forma muito reativa à questão do Evangelho. Então, muitas igrejas na África são perseguidas. E o Reni Venter compartilhou comigo uma experiência ao longo do caminho. No carro, ele conversando, falou sobre isso. E aquilo marcou muito meu coração. Ele falou que quando começou a visitar essas comunidades na África, ele ouviu uma história de um irmão, um missionário um africano, que ele fazia questão de saber onde estava acontecendo um funeral. E toda vez que ele ficava sabendo onde estava acontecendo um funeral, ele chegava lá para abraçar a família, apoiar a família, mas também para poder pregar o Evangelho. E aí, nesse contexto, esse irmão começou a ser conhecido, ele começou a ser perseguido. Algumas seitas dessas mais reativas chegaram a ameaçar esse irmão de vida. Ele passou por momentos de pressão psicológica, ele chegou a ser capturado, ele chegou a ser torturado, ele chegou a tentarem contra a sua vida, prendendo numa árvore, tentando tirar a sua vida, dando choque nesse irmão, nesse missionário. E essa história meio que se espalhou ali naquele contexto, e muitas pessoas se sensibilizaram com essa história. E o Reni conta que um dia ele levou um missionário americano para poder conhecer esse missionário africano. E esse missionário americano, ele veio assim com a maior boa intenção do mundo, tentando apoiar e amparar esse missionário africano. E quando ele chegou para esse missionário africano, ele disse assim: olha, eu estou vindo da América e eu quero dizer para você que nossa igreja nos Estados Unidos está orando pela sua vida. E ele percebeu que aquele irmão africano não esboçou um semblante de gratidão e de satisfação. Na verdade, aquele irmão, ele ficou olhando para esse missionário americano com uma cara bem sisuda. Uma cara de decepção. E aí, ele, depois de um silêncio de alguns segundos, disse para o missionário americano: eu gostaria que você pudesse levar para a igreja americana a mensagem de que eu estou orando por vocês. E ele não entendeu bem aquilo. E ele perguntou: mas eu vim aqui para te dar uma palavra de encorajamento, eu vim aqui para dizer que nós estamos orando por você. E você me recebe assim e fala isso? E o missionário africano falou assim: eu queria dizer para você levar essa mensagem para a igreja americana, em cima de algumas coisas que eu ouvi acerca da igreja da América. Você pode me responder se isso é verdade? O cara prontamente disse: claro. E ele perguntou: é verdade que vocês têm acesso à palavra de Deus? E vocês podem adquirir a palavra de Deus de forma fácil? É verdade que vocês têm tantas versões, interpretações? É verdade que vocês têm acesso a várias literaturas cristãs? É verdade que isso é muito fácil na América? E o missionário americano prontamente disse: sim, isso é verdade. E ele disse: mas também é verdade que vocês pouco dão valor ao privilégio de ter a Bíblia nas mãos? O missionário se assustou e começou a mudar o semblante e disse: também é verdade. É por isso que eu estou pedindo para que você, quando chegar na América, diga aos americanos que nós estamos orando por eles. Depois ele falou: é verdade que vocês têm locais, prédios, onde vocês se reúnem?
Vocês podem fazer reunião a qualquer momento, a qualquer hora. Vocês têm propriedades próprias na América para poder encontrar com a igreja. É verdade isso? É verdade que vocês têm equipamentos, vocês têm tecnologia. É verdade que vocês têm recursos para fazer encontros. Ele disse, é verdade. Mas é verdade também que vocês pouco utilizam isso. É verdade que a média do americano é que ele vai para um culto a cada 2 meses. E o missionário americano, com semblante entristecido, disse, é verdade. E o missionário africano, mais uma vez, disse, pois é por isso que nós estamos orando por vocês. Porque aqui nós não temos chance de termos acesso à palavra de Deus. Muitas vezes eu tenho que rasgar minha Bíblia, dobrar minha Bíblia, botar no bolso e esconder. Porque se alguém me pega com a Bíblia na mão, é capaz de eu ser torturado, de eu ser preso. Nós nos reunimos embaixo das árvores. Às vezes no pior horário do dia, com medo de sermos sequestrados, torturados. E lá vocês têm como se reunir. E é por isso que eu estou orando por vocês. Dádivas e deveres. A igreja no Novo Testamento, ela aparece com a terminologia de eclesia, de reunião, de encontro formal, 114 vezes. A maioria das vezes que a igreja, o nome igreja aparece no Novo Testamento, ela não está aparecendo um grupinho de irmãos reunidos em nome de Jesus, e ali Jesus está. A Bíblia diz isso, preste atenção. Quando nós falamos de igreja, nós temos que ter 2 ideias. Uma, a igreja como um corpo, um movimento organizado, uma comunidade que ela tem liderança, ela tem conduta, ela tem expressividade, ela tem organização, ela tem autoridade. E nós também temos um segundo viés de igreja, que é a igreja espontânea, onde 2 ou mais se reunirem, ali Jesus está presente. Mas essa igreja, entenda, essa igreja quando 2 ou mais se reúnem e estão ali em nome de Jesus, essa igreja está estabelecida. Mas quando esses 2 ou mais eles vão embora, essa igreja ela se dissipa. Nós temos essas 2 expressões de igreja no Novo Testamento. Igreja, corpo de Cristo vivo que se reúne na reunião dos discípulos, mas também uma igreja instituída, um movimento de cristãos. E a pergunta é, diante de um cenário onde nós sofremos com a pandemia, nós sofremos com a polarização, e nós sofremos com uma igreja que está tentando se tornar uma experiência, um produto de mercado, um negócio, a pergunta é, o que é ser igreja? Será que nós entendemos o que é ser igreja de fato? Eu quero contar para vocês qual é o ideal e o privilégio que nós temos do que é ser esta comunidade. Presta atenção comigo e entenda. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus foi criar o homem e a mulher, coroa da criação, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus então cria o homem. O homem na responsabilidade de se relacionar com o outro, não no viés da competição, não no viés da inimizade, não no viés da desconfiança, mas sim no viés de um amor sacrificial. O homem capaz de se relacionar com o outro no viés de um amor entregue, de um amor serviçal, de um amor responsivo. Então, no Gênesis, o homem foi criado para não estar só, porque estar sozinho não é a expressão do Deus que o criou. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Assim como eu sou uma comunidade, um Deus trino, que me relaciona de forma responsiva comigo mesmo, na pessoa do Filho, do Pai e do Espírito, estou criando agora um ser à minha imagem e semelhança, para que este possa ser a minha expressão na terra, na criação. E Deus cria a humanidade com essa capacidade, com esse dom, com essa dádiva e com esse dever. E essa unidade que é criada no Gênesis, nós vemos ali que essa unidade é chamada de família. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois Deus faz a mulher. Depois Deus entrega o homem e a mulher a uma união, que eles se tornam uma só carne. E o projeto de Deus para expressar para o mundo quem era a sua natureza, quais eram as suas intenções, era família. Só que no Gênesis nós percebemos que, Gênesis 3, essa família, ela é corrompida. Ela é deformada.
o homem e a mulher decidem virar as costas para Deus. E a consequência disso é que não existe mais uma relação responsiva. É que não existe mais um amor comprometido. O que existe é um amor competitivo. O que existe é desconfiança. Não existe mais o cuidado. O que existe é o autocuidado. Em detrimento a mim, eu sou capaz de ferir você. É por isso que quando Deus busca Adão e diz, onde é que você estava? O que você fez? O que o Adão faz? A culpa é da mulher que tu me deste. Então assim, eu estou pronto e disposto a me preservar. E se eu tiver que eliminar o outro em detrimento a mim, eu o farei. O eco disso se reproduz na genealogia de Adão e Eva. É um irmão que na crise com outro irmão, ao invés de conseguir se resolver, não consegue, a consequência é morte, é homicídio. Então, presta atenção nisso. Quando Deus cria a humanidade, Deus cria essa humanidade para expressar a sua natureza na criação. E essa humanidade criada, ela deve se relacionar de forma responsiva, responsável, dentro de uma família. Deus criou família. Só que a humanidade jogou essa ideia fora. Destruiu essa ideia, deformaram-se e não são capazes mais de experimentar o que é viver família, como Deus criou no Éden. E a consequência disso, nós somos como o eco da família de Adão. Conforme caminhamos, inimizade caminha conosco, vingança caminha conosco, frieza caminha conosco, indiferença caminha conosco, desrespeito caminha conosco. E a humanidade então está caminhando para a morte. E aí o que acontece? Jesus, a fim de redimir a criação, ele encarna, ele vem e está no nosso meio, e ele funda agora uma instituição, ele funda agora um corpo, uma comunidade, um movimento que é igreja. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo falando que é igreja no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele faz referências ao Gênesis. Quando ele fala de igreja em Efésios 2, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que de 2 homens Deus fez um só. De uma comunidade inimiga, de um povo inimigo, de judeus e gentios que eram inimigos, através de Cristo houve paz e eles agora estão se voltando a se tratarem como uma só família. Então, irmãos, o que é igreja? Entenda, igreja é a retomada que Deus está tendo da sua humanidade em Jesus, para que agora, através dessa comunidade, nós venhamos a experimentar o que é ser família. E o que eu digo família, eu não estou falando família que você faz na sua casa com a sua mulher, com seus filhos, mas família no ideal de Deus que estava previsto no Gênesis, onde um iria se comprometer com o outro de forma responsável, onde um iria amar o outro de forma responsável, onde um iria perdoar o outro de forma responsável, onde um iria acolher o outro de forma responsável. Então, a única possibilidade que nós temos hoje, presta atenção nisso, de desfrutarmos do que é ser uma família, segundo Deus preveu e predestinou no Gênesis, é sermos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Porque a igreja é essa retomada do plano ideal de Deus no Gênesis. Percebe o que nós estamos falando, a dimensão disso? A igreja é o corpo de Cristo, nós somos muitos membros, mas nós somos um só corpo, nós somos essa unidade. É como o homem que quando se deita com a sua mulher se torna uma só carne. É isso que acontece na mística do encontro da igreja. Nós somos muitos membros, mas quando nós estamos como igreja, nós nos tornamos um só corpo. Gálatas 3:28 diz isso: não há mais judeus nem gentio, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês agora são um em Cristo. A única forma de nós experimentarmos aquilo que Deus desenhou acerca de uma família no Gênesis é nós estarmos inseridos no corpo vivo de Deus aqui na terra, que é a igreja. E aí talvez venha uma dúvida no seu coração: pastor, e agora? O que eu faço? Porque tem muita igreja esquisita por aí, né?
Você falou da pandemia, você falou da polarização, você falou da questão da igreja que parece uma empresa. Como é que eu faço para poder dedicar minha vida? Como é que eu faço para experimentar o que é essa retomada do plano e do projeto de Deus na minha vida, uma vez que eu faço parte de uma comunidade? A Bíblia nos mostra quais são as características de uma verdadeira igreja. Então, a igreja de Jesus, ela existe. Ela continua viva. Por mais que nós venhamos a sofrer com a pandemia, a polarização e essa tentativa de mercantilização da igreja, ela ainda é viva, ela está por aí, ela existe e nós temos esperança. Aí, qual é o nosso desafio então? Olhar para a palavra de Deus e discernir na palavra de Deus quais são as características de uma igreja viva, real, que eu devo me inserir e dizer, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. A primeira coisa que nós podemos perceber em Atos capítulo 2, nós vamos passear pela Bíblia rapidamente aqui. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uma igreja que é viva, que é verdadeira e que é a comunidade do Deus vivo, chega gente nova todo dia. Uma igreja que ela é viva, que ela é alicerçada em Cristo, que ela é uma comunidade de Deus e que ela é família, ela não se fecha em um clã. Ela não fica olhando para quem está fora e dizendo assim, essa pessoa é muito esquisita, ela não pode entrar aqui. Porque ela tem a dimensão que Cristo veio para uma obra de adotar pessoas que estavam perdidas e carentes da glória de Deus na sua família, chamar essas pessoas para a mesa. A igreja nasceu de uma mesa onde Jesus estava sentado e nessa mesa só tinha traidor, irmãos. Pastor, não sei se é isso não, porque o que eu li na Bíblia é que Judas era o traidor. Judas traiu. Os demais abandonaram. Os demais correram, os demais fugiram. Uma igreja viva é uma igreja que todo dia chega gente nova. Ela cresce numericamente. E quando eu falo disso, gente, eu não estou falando que a gente se preocupa com os números. Eu estou falando que nós temos um coração inclinado para quem está perdido, porque o coração de Deus está inclinado para isso. Eu estou falando que a igreja ela cresce numericamente porque nós temos uma natureza. E sabe qual é a nossa natureza? Correr atrás dos problemas. Correr atrás das dores, correr atrás das broncas. Uma igreja ela vai crescer como uma consequência, porque ela sabe que ela tem um papel de ministrar o mundo perdido. E ela corre para abraçar bronca, ela corre para abraçar problema. Se você quer estar numa comunidade que não tenha problema, tem uma ali chamada Parque da Paz. Não tem problema, pode ir lá. Não tem problema na outra linha, Metropolitano, não tem problema lá. Pode ir para lá. Mas enquanto nós estamos vivos, nós vamos receber gente, e gente ruim, e gente problemática, e gente com dor. Por que nós devemos ser essa igreja? Porque isso nos lembra da nossa vulnerabilidade, nós também temos problemas. Quando nós somos acessados por alguém que está em luta, em dor, nós somos lembrados de que nós temos que ter humildade também para pedir ajuda, porque ora eu estou ajudando a levantar, mas ora quem tropeçou e caiu fui eu. Essa igreja viva, verdadeira, ela tem reputação, ela cai na simpatia do povo. O segundo aspecto, Atos 4:2. A Bíblia diz que os religiosos ficavam perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. A comunidade do Cristo vivo tem um único alvo. Qual é o nosso alvo? Apontar para Jesus somente. Nós não temos aqui nenhum tipo de chave da vitória, metodologia do sucesso, receita para você ficar mais bonito, você ficar mais rico, você ficar mais cheiroso. Nós não temos aqui isso. Não existe aqui estratégia para que você venha a ficar melhor do que os outros irmãos. Você já fez isso aqui? Não. Então você não é tão crente assim não, porque crente que é crente mesmo faz isso. Crente que é crente mesmo tem que ir para aquele lugar, fazer aquele negócio, subir naquela montanha e descer aquele negócio. Não temos isso aqui.
Não existe cobertura espiritual. Você está bebendo de quem? Uma vez eu me assustei. Uma pessoa disse assim, eu queria que você conhecesse esse cara é o Johan. Eu estou bebendo dele. Eu disse, meu Deus do céu. Eu achei que era uma pessoa. O que bebe de outro é o carrapato, meu amigo. Está sugando meu sangue, sai daqui. Não tem. Não existe isso. Nós somos frutos da ressurreição de Jesus. E o mesmo poder que há numa liderança, há na igreja. E nós somos chamados e empurrados para fora, porque a eclesia é isso, empurrados para fora, para quê? Para apontar para Jesus. Então, irmão, você quer evangelizar alguém? Não faça isso. O que não deve fazer? Tudo bem, você conhece a Ponte? A Ponte é uma igreja muito, muito legal, é minha igreja lá, né? É num galpão lá, era um boliche, e é bem legal lá, assim. Você tem que conhecer, a Ponte tem muitas obras sociais. Já ouvi falar sobre obras? Não fale disso. Nós não estamos vendendo um projeto, irmãos. O que nós fazemos como igreja pode até ser legal, mas isso é uma consequência de que nós seguimos um Cristo que é vivo. E o que as pessoas precisam saber não é que nós somos a Ponte, mas é que Jesus está vivo. E é porque Ele está vivo que nós somos a ponte. Porque se Ele não tivesse vivo, não tinha ponte. Então nós pregamos a ressurreição. Por que nós corremos atrás de pessoas problemáticas? Porque nós sabemos que nós temos um Deus vivo que é capaz de solucionar os seus problemas e as suas crises. Atos 4:32. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Uma igreja viva, estar aqui no nosso meio, ter essa reunião como um dever e uma dádiva, é entender que aqui nós estamos orando, aqui nós clamamos, aqui nós choramos. Sexta-feira nós tivemos um momento como igreja que foi extraordinário. Extraordinário. Se você perdeu, eu só tenho duas coisas para te dizer. Sinto muito, porque foi muito bom, foi especial. E o que é oração? Oração é você conviver constantemente com a expectativa de coisas surpreendentes acontecendo no nosso meio. Por que eu venho para cá? Não é porque o louvor é legal, não é porque tem ar-condicionado, não é porque tem cadeira, não é porque tem estacionamento. É porque eu tenho uma expectativa de que à medida que eu encontro com os meus irmãos, eu vou encontrar com o meu Cristo que é vivo. E esse encontro vai trazer a mim experiências surpreendentes que eu não experimentaria em nenhum outro lugar. Somente no seio da igreja. É na comunidade que nós adquirimos, sabe o quê? A confiança de que o nosso Deus tem a última palavra. Às vezes vem irmãos para cá que vieram de lutas ferrenhas lá fora, diagnósticos de doença. Por que nós devemos nos reunir aqui? Porque esse nosso encontro é a expressão do amor de Deus, da graça de Deus. E muitos irmãos vêm para cá e saem daqui renovados. Por quê? Porque nesse encontro o Espírito de Deus está. E nesse encontro esses irmãos são visitados por essa palavra. Não importa o seu diagnóstico, não importa o que aconteceu, não importa quem te feriu, eu tenho a última palavra. Aqui nós descansamos. Presente de Deus. Atos capítulo 5, verso 14, um outro aspecto da igreja, essa aqui é complicada. Ananias e Safira caem mortos na hora do dízimo. Igreja é um lugar de autenticidade. Uma das coisas que eu amo na igreja de Jesus, quando ela é verdadeira, quando ela é real, quando ela está, você não é obrigado a nada. O que acontece em Atos capítulo 5, depois você lê com atenção, o Pedro chega para o Ananias e diz assim, Ananias, você está doido? E não é você está doido porque você ganhou um dinheiro e não deu na igreja. Ananias, você está doido porque você prometeu uma coisa que não era necessária. Você não era obrigado a nada, Ananias, e você, para se promover, para dar uma de bonzão, bonitão, começou a viver uma mentira. Igreja é um lugar onde a hipocrisia ela é combatida. Ninguém aqui usa máscara. Ninguém aqui finge que está tudo bem. Ninguém aqui quer se promover. Não. Aqui nós não fazemos alguma coisa porque alguém nos manda. Aqui nós fazemos coisas porque nós obedecemos à voz do Espírito de Deus. Aqui você não é coagido a dar 10, a dar 20, a dar 30. Aqui você é ensinado e inspirado a poder dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui. Eis-me aqui.
Porque isso é a igreja, essa é a expressão da igreja. Não tem hipocrisia, não tem cadeia de controle, não tem cadeia de comando, não tem esse negócio de dizer assim, você vai sair daqui, eu vou tirar de você a sua bênção. Isso não existe. Procure uma igreja que não enquadra você. Procure uma igreja que te liberta. Procure uma igreja onde as coisas que são feitas não são feitas porque alguém mandou, mas elas são feitas porque houve um entendimento e elas são feitas em amor a Jesus. Deus falou e nós estamos respondendo. Essa é a tônica da igreja. Atos 6:3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito de sabedoria, e passem a eles esta tarefa. Isso aqui foi lindo. A igreja em Jerusalém se incomodou porque haviam viúvas dos judeus recebendo cesta básica e viúvas dos gentios não recebendo. E a igreja chamou os apóstolos, os líderes, e disse assim: ei, vocês estão administrando mal o recurso. Tem gente com fome, tem gente comendo demais. Ei, se atentem para isso. E olha que bonito. Os apóstolos reconheceram. Procure uma igreja, seja parte de uma comunidade, onde a liderança dessa comunidade é vulnerável para dizer, você tem razão. Onde a liderança é vulnerável para dizer, você faz melhor que eu, pois faça isso no meu lugar. Procure uma igreja onde essa ideia da centralização, do domínio e do controle, isso seja combatido. Procure uma igreja que engaje você em coisas de responsabilidades. Uma igreja que confia, multiplica e delega, porque essa é a comunidade de Deus vivo. Atos 8:14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. A verdadeira igreja de Jesus é uma igreja generosa. É uma igreja que quando um irmão diz assim, olha, eu estou com um chamado no meu coração para plantar uma comunidade. Sabe o que a igreja de Jesus faz? Se isso de fato é a voz de Deus, se o conselho da comunidade entende isso, se isso é discernido num ambiente de unidade, se a liderança vê isso, sabe o que a igreja de Jesus faz? Irmão, vem aqui, nós vamos orar por você. Irmãos, o irmão aqui vai plantar uma comunidade. Quem poderia ir com esse irmão? Irmão, você vai precisar de quanto para plantar essa comunidade? Será que nós conseguimos, igreja, levantar um valor para sustentar esse irmão? E a igreja envia. É isso que a comunidade do Deus vivo faz. Por quê? Porque ela tem visão de reino. Ela não tem visão de castelo, ela não tem visão de império. Não é o meu castelo. Faça parte, se envolva e se doe por uma comunidade que celebra o nascimento de outras comunidades na sua cidade. Porque isso é ser igreja. Comunidade que vive reino de Deus não se preocupa somente consigo, ela distribui e ela reparte o que Deus dá generosamente com outras comunidades. Atos 9:31, outra característica, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo e crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Uma igreja verdadeira é uma igreja que não dá muito espaço para picuinha, porque ela está comprometida com a sua missão. Outro dia eu escutei um testemunho que eu fiquei chocado. Um menino começou a aprender a mexer no PowerPoint da igreja, e ele foi servir na igreja. A igreja é bem tradicional, irmãos. E aí esse menino, antes de botar no PowerPoint, chegou mais cedo e começou a usar um chat de conversa. E ele começou a conversar com os amigos e tudo no chat de conversa, foi começar o culto, ele baixou o programa e botou o slide. E aí, no meio do louvor, o programa estava ainda online, e aí entrou uma pessoa na sala de bate-papo. E aí apareceu assim no cantinho do telão, pupu. Só que deu ruim. Porque quem entrou na sala foi a safadinha 1, 2, 3. O louvor parou. A mulher que estava ministrando desceu e foi lá. Depois voltou, irmãos, eu quero pedir perdão pelo que aconteceu. Essa igreja passou 2 anos de vida discutindo isso. Porque não pode, porque não sei o quê, vamos voltar o retroprojetor, vamos fazer não sei o quê, vamos cortar a internet, que é a internet do capeta e não sei o quê. Irmãos, nós não temos tempo para essa picuinha. Lamentável, entrou a safadinha 1, 2, 3. Rapaz, vamos cuidar para não ter mais. Mas olha a nossa missão.
Olha o nosso senso de urgência, onde está? Nós somos governados pela paz de Deus, olhando para os desafios que nós temos, resolvendo as coisas pequenas. Não tem picuinha, não tem competição. O pastor me deu a paz do Senhor e não deu para aquela pessoa. Ele abraçou ela e apertou a mão da outra. É porque ele faz assim. Não tem picuinha, irmão, não tem tempo para isso. Atos 9:40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher que havia morrido. Tabita, levante-se. Ela subiu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Aqui eu queria dizer isso, né? Procure uma igreja que as pessoas que vêm para cá morrem e ressuscitam. Amém se isso acontecer. Mas quando a gente vive igreja, gente, nós temos o privilégio de caminhar com pessoas, sermos amados por pessoas, pessoas que viram nossa família. E o desejo do nosso coração, nós amamos tanto, nós somos tão amados, que a nossa oração é assim: oh Deus, não deixa essa pessoa morrer agora não. Oh Deus, deixa essa pessoa viver aí pelo menos mais uns 100 anos. Senhor, preserva a vida dessas pessoas. Se você está numa comunidade onde a tônica é: eu não vejo a hora dessa pessoa partir para a glória, sai daí. Isso não é a comunidade de Deus não, isso não é a comunidade do Deus vivo não. Vou fazer um pulo aqui por causa do tempo, gente. Atos 14:22. Algum deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor, fortalecendo os discípulos. Uma igreja que se encoraja nas tribulações. Uma igreja real, a igreja de Deus vivo, ela não foge do sofrimento. Ela não foge dos momentos de dor. Ela aprende a lidar com o sofrimento de forma madura. Ela não finge que ela não olha os seus problemas. Ela não finge que está tudo certo, está tudo bem, está tudo perfeito. Não, ela aprende. Ela aprende que chorar é um lugar sagrado, é um solo sagrado. E ela enfrenta os sofrimentos com coragem. Por fim, Atos 17:11. Os bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Uma comunidade, ela precisa, verdadeira e real, ela precisa valorizar a palavra de Deus. Não é de palestra emocionante, não é de conselho de autoajuda, mas é palavra de Deus. Não é aquela que negligencia o que a palavra de Deus diz, para poder atrair ou para poder se adequar aos padrões do mundo. Aqui pecado é pecado, aqui errado é errado, porque a Bíblia diz o que é certo e o que é errado. Aqui nós acreditamos em pureza sexual, porque é isso que a Bíblia diz, nós não relativizamos isso. Aqui nós chamamos de casamento a união entre um homem e uma mulher, porque é isso que a Bíblia diz. Esteja numa comunidade onde a palavra ela é valorizada. É uma igreja que respeita a sua tradição. Eu queria terminar o nosso tempo hoje compartilhando com vocês 2 momentos que mudaram a minha cabeça acerca do privilégio e do dever que nós temos, que é ser a igreja. Primeiro momento, nós temos na comunidade hoje a graça de termos a caminhada de restauração. Um processo, uma jornada de restauração para que eu e você possamos crescer. Reconhecendo nossos pecados, vícios, falhas de caráter. Buscando ajuda no nosso poder superior Jesus Cristo, na palavra de Deus e na rede de apoio que são os irmãos. E na minha trajetória, uma das coisas que foi muito importante foi um processo dentro da caminhada de restauração chamado Grupo de Passos. É um grupo de 9 meses que você se encontra toda semana para estar junto. E na primeira reunião, o facilitador disse assim: irmãos, nós temos uma regra aqui. O grupo vai durar 9 meses, vocês podem faltar 8 vezes.
Se faltar mais do que 8 vezes, vocês não podem mais continuar o processo. Eu disse, beleza, está tudo certo. E outra coisa, quando você faltar, você vai ter que preencher a sua lição e você vai ter que buscar algum irmão do nosso grupo para você partilhar essa lição. Eu disse, está tudo certo. O grupo começou a acontecer. Eu faltei uma vez. E aí eu peguei, tudo certo. Eu tenho 8, faltei uma, faltam 7. Fiz a minha lição, partilhei a lição. Tudo certo. Fui para a reunião, comecei a ir de novo, faltei a segunda vez. Está tudo certo, faltam 6, eu tenho ainda, vou partilhar minha lição, fiz a minha lição. Faltei pela terceira vez. O facilitador do grupo me chamou para conversar. Eu disse, o que esse cara quer conversar comigo, rapaz? Faltei 3 vezes, tenho 5 ainda. As 3 que eu faltei, fiz a minha liçãozinha de casa, está tudo resolvido. O que ele quer comigo? Fui conversar com ele. Johan, estou te chamando aqui, porque é a terceira vez que você falta. Não, estou te chamando aqui sobre as suas faltas no grupo de passos. Aí eu disse, irmão, fica tranquilo, desculpa interromper, irmão. Eu sei que é importante estar lá e tudo. E só para te dizer, irmão, que eu faltei só 3 vezes, tá? Eu ainda tenho 5. E das 3 eu partilhei a minha lição. Então fica de boa, descansa teu coração aí. E ele disse, foi por isso que eu te chamei, Johan. Porque você não está entendendo o que é faltar. Você acha que quando você falta ao encontro, isso é um problema seu. E não é assim. E eu fiquei olhando para ele dizendo assim, ai meu pai, Deus me enquadrou aqui, lá vem agora. Abri meu coração e me rendi. E ele falou, Johan, não é assim. Quando você falta a um encontro como esse, você deixa de abençoar a vida de muitas pessoas que estão ali, porque elas não vão ouvir a sua partilha. Então quando você falta a um encontro, quando você minimiza a importância de se reunir, você está deixando de abençoar pessoas. Quando você falta ao encontro, você está desperdiçando a chance de ser abençoado. Porque ali existem pessoas que têm testemunho, que terão atitudes que serão bênção para a tua vida. E Johan, quando você falta ao encontro, sabe o que você faz no coração dos irmãos? Por que você faltou ao encontro? Você estava cansado, você tinha um compromisso. Mas no fim, sabe por que a gente falta? Porque a gente pensa assim, será que vale a pena eu ir mesmo ou não? Estou achando que não vai valer a pena, então eu não vou. E Johan, quando você falta o encontro, vários irmãos que estão ali enfrentaram essa mesma pergunta: será que vale a pena eu estar? E quando eles chegam naquele lugar e eles não veem você ou algum outro, o que você está dizendo para ele? Que não vale a pena estar. Você está dizendo para ele que ele fez a escolha errada. Você está fortalecendo a cultura de que não ir está tudo bem, não participar está tudo bem. Nós temos uma responsabilidade como igreja. Parte dessa responsabilidade significa preparar a nova geração para que eles possam ser a igreja de Jesus quando a gente passar. Certo? É sua responsabilidade. Você é pai, você tem filhos. Sua responsabilidade é preparar os seus filhos como flechas. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Tome muito cuidado. E eu digo isso com amor, meu irmão e minha irmã. Se seu filho, quando chega o final de semana, ele pergunta para você: papai, nós vamos no culto hoje? Tome muito cuidado com essa pergunta. Porque numa casa onde ir à igreja, estar na igreja, congregar, numa casa onde isso é uma ideia opcional, está sendo forjado no coração das pessoas dessa casa que Deus é desnecessário. Se vir para a igreja é uma opção, Deus não é tão importante assim. E o segundo testemunho que eu queria compartilhar com a igreja, para que nós pudéssemos guardar na mente e no coração o privilégio que nós temos de se reunir aqui. Quinta-feira, 27 de junho,
aniversário da nossa irmã Rosvita, mas também aniversário da minha mãe. E em alguns anos isso para mim passa tranquilo, mas tem alguns outros anos que isso para mim é uma questão difícil. E na quinta-feira, 27 de junho, foi um dia difícil para mim. Um dia que eu acordei, não queria sair da cama, fiquei lá. Um dia que eu não estava bem, não estava feliz, um dia que eu estava com saudade. E aí eu levantei, fui fazer os meus afazeres, mas com o coração entristecido, saudade da minha mãe. Na sexta-feira, nós tivemos o nosso encontro de oração. Eu não compartilhei esse meu sentimento com ninguém, foi uma coisa que eu decidi guardar para mim, ficar na minha, deixar eu e Deus aqui cuidando disso. Eu não compartilhei isso com ninguém. Na nossa reunião de oração na sexta-feira, nós tínhamos momentos de oração que dizia assim: faz uma dupla, faz um trio, faz não sei o que, ora junto. A primeira oração foi uma oração de uma dupla. E uma irmã de Deus dessa comunidade me deu um abraço. E foi um abraço de mãe. Ela me deu uma palavra que foi palavra de mãe. Ela orou por mim em oração de mãe. E ali Deus respondeu dizendo: filho, eu estou cuidando de você. Filho, está difícil. Você está passando por momentos ruins aí, estou cuidando de você. E dali a pouco eu disse: Senhor, obrigado. Porque lá fora eu não encontraria isso em nenhum outro lugar. E depois o encontro foi fluindo e chegou uma outra mulher. Me deu um outro abraço de mãe. E disse: ô filho, Deus está te fortalecendo. Vai dar certo, a igreja está viva. Abraço de mãe. São esses presentes que nós recebemos no meio da comunidade, irmão. E eu estou falando tudo isso porque eu acho que um dos maiores presentes que nós temos é viver comunidade. É viver igreja. Igreja que se reúne de casa em casa e que no domingo se reúne aqui para abraçar, para chorar, para celebrar, para dar uma palavra um para o outro, para animar um ao outro. E isso aqui é um santo privilégio. É um santo privilégio. Que nós possamos olhar para isso como um dever, mas como uma dádiva.